O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá! Começa agora mais uma live oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, segunda região do estado de São Paulo, trazendo informações relevantes para a sua atividade profissional. E hoje o tema desta apresentação, dessa palestra é planejamento pessoal. Afinal de contas, ajustar a direção impacta na velocidade. Então, a palestra aborda fundamentos sobre planejamento pessoal a partir do enfoque comportamental, com dicas práticas que apresentam as 9 perguntas essenciais para o seu plano de vida. Então, são apresentadas dicas práticas considerando a capacidade de exercer controle sobre o tríplice aspecto da realização, que é fazer, ter e ser. Para falar a respeito disso, temos um especialista no assunto, porque ele é palestrante comportamental, mentor em comunicação assertiva, mestre de cerimônias e assistente do Departamento de Desenvolvimento Profissional do Cresce SP, no qual, inclusive, dedica-se à criação de cursos para a educação continuada de corretores de imóveis. Então, está aqui presente com vocês Rodrigo Ariza. Olá, Rodrigo. Bom dia, Anderson. É um prazer e uma honra. Maravilha. Então, vamos lá, é com você. Perfeito. Então, bom dia a todos que nos assistem aqui ao vivo, né, ou a qualquer tempo na TV Cresce. Lembrando, né, esse link é compartilhável. Você pode compartilhar este conhecimento com todas as pessoas que você realmente gostar e queira o bem delas. Afinal de contas, vamos falar de planejamento pessoal, algo muito relevante, em especial para essa época do ano, né? Estamos aqui na antevéspera para que 2024 seja uma memória e 2025 uma oportunidade a se realizar. Pois bem, né? Então, ajustar a direção impacta na velocidade. Esta é a diretriz com a qual vamos iniciar o nosso tema. E quando eu digo isso, a questão é muito importante. A pressa nem sempre vai fazer com que as pessoas de fato sejam produtivas. Algumas vezes a pressa vai levar a enganos. E enganos nós podemos entender como ir na direção errada. Afinal de contas, se estamos enganados, é porque não estamos fazendo aquilo que realmente deveria ser feito. E é desta forma, então, que os ponteiros de um relógio, tal como, né, o ponteiro de uma bússola, deve estar realmente ajustado ao seu plano de ação. Então, desta forma, a sua velocidade tem mais a ver com não ter perda de tempo, não ter erros que geram retrabalho, para que você realmente possa fazer as coisas com um pouco mais de foco, de concentração e de assertividade. Lembrando, a assertividade, a asserção, é ir direto ao ponto. Então, desta forma, né, o que a gente precisa fazer? Pois bem, vamos entrar nessa questão da ação a partir das 9 perguntas para o seu plano de vida. Então, no seu plano de vida, você realiza ações. Vou chamar isso de fazer. Então, gerar esse movimento. Bom, como eu disse, é necessário se ter o controle para poder gerar o movimento, as suas ações, as atividades todas, de uma forma realmente coerente com aquilo que lhe é importante, para que desta maneira você esteja na direção correta. Então, para gerar esta ação, como assumir o controle? Vamos para a definição de controle, né? Você deseja fazer algo, ok. O quê? O que de fato você deseja começar a fazer, iniciar esse movimento? Da mesma forma, é importante já saber, dentro daquilo que você faz, o que precisa continuar existindo, que você deseja que realmente continue, né, na sua agenda, ou seja, continuar fazendo. Esses 2 elementos, eles são muito importantes, porque no primeiro você inicia uma atividade e no segundo você
mantém esta atividade viva. É lógico, né? Com toda a atenção. Aqui, ó, tá qual um semáforo, né? Uma sinaleira de trânsito. O verde indica, pode seguir rumo aos seus objetivos. O amarelo lhe diz, ó, atenção, isto é importante. Então, em algum momento, você vai identificar aquilo que, de alguma maneira, está sendo um risco, um problema, uma perda de tempo, um engano, enfim, uma interrupção daquilo que para você realmente faz sentido, rumo a tudo que lhe importa nos seus diferentes papéis ao longo da vida. E é necessário, então, descobrir como tirar isso da sua agenda. Parar de fazer. Parar de fazer aquilo que realmente não te leva a lugar nenhum. Parar de fazer aquilo que, de alguma forma, está lhe consumindo, né? Em diferentes níveis de questões emocionais, de saúde física, né? Salutar, a própria questão psíquica em relação a toda a sua energia, do que realmente para você é importante em termos de autorrealização. Então, aqui você tem a definição do controle. Iniciar um movimento, manter um movimento e parar um movimento. Dá para ilustrar bem com, por exemplo, quando se faz autoescola, né? O que você vai lá aprender? De uma forma bem simplista, eu posso dizer que é iniciar o movimento com o veículo, manter esse veículo em movimento de forma a não causar nenhum acidente e parar este movimento do veículo quando você precisar ou desejar. Isto é a definição mais elementar de controle. Então, ter o controle nas suas ações realmente é algo desejável. Isto é importante. Para quê? Bom, toda ação gera uma consequência, um resultado. Todo fazer tem como resultado o ter. E eu não estou falando apenas de uma questão materialista, né? Então, por exemplo, eu faço um trabalho e tenho uma remuneração, né? Ou seja, eu tenho dinheiro. Ok, esta é uma forma de gerar uma ação e ter um resultado. Mas tem muitas outras coisas que não são necessariamente tangíveis e ainda assim são de valor inestimável, como, por exemplo, ter mais felicidade, ter paz de espírito, ter saúde, ter um amor, ter sonhos. Tudo isso, de alguma forma, está intimamente ligado à sua ação, o seu fazer gerando um ter. Então, da mesma forma, é necessário fazer todo um diagnóstico. As 9 perguntas para o seu plano de vida estão baseadas nesse cruzamento. Na sua ação, as 3 primeiras perguntas são: o que você deseja começar a fazer, o que você realmente deseja continuar fazendo e o que você deseja parar de fazer. É desta maneira que você também vai fazer um diagnóstico para os resultados que você já tem ou deseja ter. Como aqui, então, em tela, o que você já tem, né, de sonhos, de planos, de objetivos, ou seja, que você deseja ter na sua realidade. Tudo começa numa ideia. Se você já tem essa ideia, então você precisa tornar ela real, trazer ela para a sua realidade de forma prática. E é desta maneira, então, que você também precisa já perceber daquilo que você tem, dos aspectos da sua vida, dos seus resultados, né? Das suas atividades, sejam elas profissionais, né? Sociais, espirituais, enfim. O que realmente importa, que você deseja continuar tendo? Da mesma forma, você tem resultados, consequências, né? Responsabilidades, uma série de atividades que hoje, para você, podem estar numa condição de não serem mais necessárias, interessantes, de alguma forma ser um fardo, um problema, um peso. Como que você vai conseguir parar isso? Ou seja, parar de ter esses resultados, essas realidades em sua vida? A grande questão é que tudo isso gera uma percepção do seu progresso ao longo da sua vida, sob a sua ótica. Independente do que os outros pensam, do que os outros gostariam que você fosse, que você tivesse, né? Afinal de contas, quem é você para você? O que de fato você está se tornando a cada realização em sua vida? É o ser.
Fazer, ter e ser. Essa é uma questão tríplice da sua existência. De uma certa forma, a própria lente da ciência, como a sociologia, a antropologia e outros conhecimentos, vão buscar nas ações, ou seja, no fazer, e nas realizações, ou seja, no ter, né? Nos símbolos, no modo de vida, na vestimenta, na alimentação, enfim, né? No que realmente os indivíduos se baseiam em termos de conquistas, né? Que é o ter. Esta vai ser a forma de tentar, de alguma maneira, entender o ser, as civilizações passadas, os povos de uma outra cultura. E, da mesma forma, você, na sua autoavaliação, vai identificar, quando você faz essas perguntas, fazer, ter e ser. Sempre buscando identificar o que, de fato, você deseja começar a ser, que você não é, ou que você já é e deseja continuar sendo. E da mesma forma, aquilo que você é, mas, de fato, deseja parar de ser. São questões simples, que você pode fazer de uma forma muito prática, por exemplo, né, com um papel, um lápis, uma caneta, tomando pela memória, nesse esquema de 9 perguntas. Iniciar ali tudo que você, né, tem como planos para 2025 e para a vida, né, que você deseja fazer, o que isso vai te gerar de resultado, que é o ter, né? O que para você realmente importa, que vai fazer com que você se perceba de uma outra maneira, ou seja, aquilo que você deseja ser. Esta questão da linha de cima, que está no verde, né, precisa ser inserida na sua realidade. É o iniciar um novo movimento. A linha central, que está na cor amarela, é tudo aquilo que você já tem, mas que, de alguma forma, né, corre o risco de repente, na correria do dia a dia, ficar em segundo plano. E não se deve fazer isso. Porque aqui, na cor amarela, como eu falei, né, da sinaleira do trânsito, atenção, isso é importante para você. Você precisa conjugar essas duas ações, né? O verde e amarelo aqui do nosso quadro é aquela questão de, né, fazendo uma analogia com a bandeira do Brasil, né? Você precisa ordenar as suas ações para gerar um progresso, para você ir ao encontro dos seus sonhos, das suas realizações. E então, desta maneira, tudo aquilo que de alguma forma está tomando o seu tempo, que não lhe conduz aos seus objetivos, de alguma maneira pode ser encaixada na linha de baixo, onde está aqui, ó, sinal vermelho, né? Pare, perigo. Cuidado. Estas ações, de alguma forma, podem até ser necessárias para o momento atual. Mas se você as lista como algo que você deseja parar de fazer, parar de ter, parar de ser, é porque, de algum modo, elas estão lhe consumindo de uma maneira que não é a ideal. Então, aqui, de verdade, pode estar o grande problema que lhe rouba a energia, a motivação para usar o tempo a seu favor em todos os aspectos da vida. Quando você percebe o que, de fato, está em jogo, agora você precisa criar o seu plano de ação, tendo as respostas para essas 9 perguntas, de uma forma bem simples, num papel. Você, na verdade, estará organizando os seus pensamentos, fazendo uma revisão dos próprios sentimentos, e tudo isso, de alguma forma, vai lhe dar uma luz, para que você consiga ajustar o seu comportamento. É uma nova tríade: pensamento, sentimento e comportamento. Você precisa se colocar, de fato, né, com foco, para responder essas 9 perguntas. É um exercício que, embora pareça simples, ele é profundo, porque vai te trazer uma série de memórias, de sonhos, vai fazer, inclusive, com que você se perca. E ali, escrevendo no papel, você vai ver que o tempo está passando e algumas dessas perguntas, que parecem bem simples, né, vão lhe fazer pensar muito sobre ação e consequência. Por exemplo, né, a gente pode ilustrar. Sim, eu quero me tornar um profissional em alguma área, como, por exemplo, né,
ser corretor de imóveis. Algo você precisa fazer para ter esta condição que lhe habilita a ser um corretor de imóveis. Então, o que eu posso fazer? A matrícula num curso de TTI. E depois? Bom, eu vou fazer o curso de TTI e depois, quando eu chegar na minha formação, quando eu realmente prestar o meu compromisso, aí eu vou ter, né, a credencial, né, a inscrição, que realmente me habilita ao exercício da profissão. Então, aí eu vou poder, de fato, dizer, eu sou um corretor de imóveis. E isso é para tudo na vida. É sempre um processo. E não existe vácuo. Tudo aquilo que, de alguma forma, você deseja iniciar, né, aqui o movimento na cor verde, vai ter que ser encaixado na sua agenda. E ela, assim como a minha e a de todas as pessoas, só tem 24 horas. Há tempo para dormir, algumas vezes nos falta. Há tempo para trabalhar, há tempo para diversão. Tem que haver tempo para tudo, mas você fala, meu Deus, como? Fazendo escolhas. Esta é a grande questão. A diferença da agenda de uma pessoa empreendedora, cheia de realizações, e de uma pessoa que está em completa ociosidade, continua tendo o mesmo número de horas. E aqui você vai ter que descobrir como substituir. A dica que dou é, tudo que você listou como parar de fazer, parar de ter e parar de ser, precisa de alguma forma dar lugar para aquilo que você deseja começar a fazer, continuar a ter, continuar, né, a ser. E desta maneira, começar tudo aquilo que é positivo e novo na sua atividade. O que você de fato vai começar a fazer, começar a ter e começar a ser agora, a partir de 2025, vai ter que assumir na sua agenda prioridade. E justamente então, remover aquilo que não é necessário, aquilo que de alguma forma é só um engano, uma interrupção, uma perda de tempo. Este é o primeiro passo. Mas lembre-se, não há vácuo. Eu pego uma garrafa de vidro, tipo aquelas de refrigerante, né? A garrafa da Coca-Cola, de vidro, vazia. Vazia não. Se ela está destampada, tem ar lá dentro. Eu quero tirar o ar desta garrafa e deixá-la destampada sem que haja ar dentro. Não dá para fazer uma sucção criando um vácuo, né? Que vem aqui na ponta da garrafa, suga-se o ar e depois, na hora que você tira esta mangueira de sucção, o ar entra de novo. Então, como resolver isso? E de uma forma simples. Pois bem, substituindo o ar que tem aqui dentro da garrafa por alguma outra coisa, como, por exemplo, água. Ao adicionar água, areia ou qualquer outra substância, este outro elemento estará entrando na garrafa e substituindo o ar que ali estava. O ar vai embora, algo fica na garrafa. E é desta forma que, sim, lhe aconselho a olhar para a sua agenda, a olhar para essas 9 perguntas e, de fato, identificar o que pode substituir aquilo que não é desejado. Eu desejo ter mais saúde. Ótimo! E o que você precisa fazer para ter mais saúde, para ser uma pessoa mais saudável? Por exemplo, algum tipo de atividade física. E onde que ela vai entrar, né? Para assumir essa questão de iniciar um novo hábito em sua vida, substituindo aquele hábito ou qualquer outra atividade que de alguma forma não lhe conduza à condição de ser saudável. Como, por exemplo, uma perda de tempo com algo que, de repente, não faz tanta diferença na sua vida. Tudo com moderação cai bem, mas quantas vezes as pessoas entram no excesso de, eu vou assistir um pouco de televisão, e esse pouco vai um dia inteiro do final de semana. Eu vou descansar só um pouquinho, e horas de ócio. Não que o ócio seja ruim, ao contrário, algumas vezes ele é extremamente positivo e necessário, mas é essa questão do equilíbrio, de dosar as atividades ao longo da sua jornada, da sua vida, na sua agenda, é que fará com que você consiga identificar algumas ações que podem substituir hábitos para algo mais
positivo, mais produtivo, de acordo com tudo aquilo que você respondeu como desejo de iniciar e de manter na sua realidade. Pois bem, desta forma, então, vamos concluir aqui esta reflexão. O seu foco, lembre-se disso, ele tem que estar naquilo que você quer, né? Fazer o que precisa ser feito. O que você de fato deseja? Foque nisso. Traga isso para o mundo real, né? Eu sempre coloco, né? O mundo profissional é por escrito. É o mundo dos adultos, é o mundo das pessoas compromissadas. Traga isso de forma material. Coloque isso na sua agenda, seja ela de papel ou digital, né? Anote em algum lugar, se comprometa com isso. Algumas vezes, inclusive, se comprometa com outras pessoas, tornando público isso que você deseja. Foco no que você quer. Faça o que precisa ser feito. Depois você vai melhorando. Fazer bem feito, fazer com excelência, né? Ok, mas num primeiro momento, apenas gere o início do movimento e mantenha esse movimento, esta ação. Os resultados gradativamente vão se somando, de grão em grão, o resultado vai ficar realmente muito bom. E outro ponto importante, o seu foco não pode estar naquilo que você não quer, né? Fica se lastimando, reclamando, eu não queria ter que reticências, né? Fala assim, eu não queria ter que trabalhar todo dia. Ok, você pode parar de trabalhar. Os boletos não vão parar de chegar. Né? E boleto é um exemplo de motivação na vida, né? Por quê? Porque o boleto sempre vence. Olha que coisa, né? E você, né? Como é que você vai fazer para vencer as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? É focando no que você quer. Quando você fica apenas no que você não quer, você não sabe o que fazer. Eu não queria ter tanta dor. Eu não queria ter tanta conta para pagar. Eu não queria ter, e etc. Né? Ok, e o que você quer? De forma realista, racional, né? Madura. O que é possível fazer para, de fato, minimizar ou eliminar isso tudo que você não deseja? Lembrando, não há vácuo, né? Não adianta fingir que, né, isso não existe. Vai estar lá. Você precisa fazer frente a tudo isso. Você precisa tomar uma decisão, fazer as suas escolhas, gerar as suas mudanças. Algumas vezes vai doer. Outras vezes você vai ter que lidar com a sua insegurança, com o medo, né, do risco, do desconhecido, mas ainda assim, né, é um passo de fé, é um passo de esperança, é um passo a mais no sentido daquilo que você deseja. E, embora não seja errando que se aprende, os erros vão fazer parte do processo de aprender como se faz, como se chega aos resultados que se deseja. E acertando, de pouquinho em pouquinho, você estará no rumo certo. E é isso que verdadeiramente importa. Então, desta maneira, o seu resultado é uma transformação orientada. Como eu disse lá no início do nosso tema, né? A direção importa mais do que a velocidade, porque estar rápido demais na direção contrária só vai lhe fazer perder tempo e energia. E é desta maneira, então, fazendo uma reflexão, as 9 perguntas, de preferência, no papel, vão lhe ajudar a organizar as suas ideias, encontrar os verdadeiros propósitos que lhe fazem sentido. Agora, os motivos para a ação, a sua motivação ficará mais evidente. Aí é uma questão de um dia de cada vez. Um dia a gente acerta mais, o outro nem tanto. Mas se a gente mantém o rumo, a orientação, a transformação será gradativa e na direção que realmente lhe conduz aos seus objetivos em sua vida. Desta maneira, então, vamos para um conceito final. O ótimo é inimigo do bom. É aquilo que eu disse. Faça o que tem que ser feito, depois você faz melhor. Né? Ser eficaz é fazer o que precisa ser feito. Fazer o melhor tem a ver com a eficiência, que é tipo a ciência de ser eficaz, vai. Né? É ir melhorando, é ir incrementando, é ir ganhando um pouco mais de qualidade positiva.
Isso tudo gera uma qualidade, né? A qualidade da eficácia ao longo do tempo tem nome, chama-se efetividade, né? Ou seja, manter os passos na direção certa lhe faz ser eficaz um pouquinho por dia, todos os dias, até que os seus objetivos sejam alcançados e a sua vida faça um sentido ainda maior para você e para todos aqueles que lhe são importantes. Desta forma, muito obrigado por sua atenção. Compartilhe esse conhecimento com os coleguinhas e, sempre que desejar, volte aqui à TV Cresce, reveja esse conteúdo e outros que possam lhe ajudar a atingir os seus objetivos. Muito obrigado. Rodrigo, a gente que agradece aqui por compartilhar esses conceitos, que interessante, tão simples, perguntas tão simples, mas que podem ganhar uma profundidade, né, de reflexão na nossa vida de forma tão intensa, né? Se a gente para realmente para responder isso sinceramente, é de se pensar. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui nos vários projetos de vida que eu tenho e tudo mais. Agora, me veio uma questão também, você enfatizou bastante, obviamente, toda essa questão com relação ao projeto de vida, interesses e tudo, mas pensando também, quero ver se dá para derivar isso, mas pensando também especificamente no aspecto profissional, para cada projeto, ou, por exemplo, para cada atendimento a cliente, ou que o corretor tenha, esteja ele dentro de uma imobiliária ou não, ele poderia se fazer essas perguntas para cada negócio especificamente, porque, veja, eu estou pensando aqui, essa é a questão. Cada cliente tem um perfil diferente, não só do que lhe interessa em termos imobiliários, mas do seu comportamento que leva a ter esse interesse, né? E, portanto, eu tenho que ser de maneira diferente para cada um. Tem cliente que gosta de falar bastante, tem cliente que não gosta de falar, tem cliente que prefere textos no WhatsApp, tem cliente que quer um contato presencial. Então, eu tenho que ser diferente, né? Ter recursos diferentes e, portanto, fazer coisas diferentes. E eu te pergunto, então, essa ferramenta também poderia ajudar os corretores a planejar cada atendimento a cliente e até mesmo cada projeto de expansão dos seus negócios? Com toda certeza, Anderson. A grande questão é essa, né? Ferramentas, algumas vezes são criadas para se dirigir a alguma atividade em específico, mas a nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação, né, gera exatamente isso, a inovação. Você pode pegar várias técnicas, como essa das 9 perguntas, e aplicar para as mais diversas atividades. É um plano de ação, né? É aquela questão de você mapear riscos e oportunidades. O que realmente para você, por exemplo, né, corretor de imóveis, no seu histórico de atendimento, nas transações, por exemplo, a serem realizadas como auxiliar clientes na compra, na venda, na locação, ou outras operações imobiliárias que esteja aí, né, no seu escopo de ação, que não necessariamente uma transação de imóveis, vão ter sempre essas advertências. O amarelo, né? Olha, atenção, isto é importante. Para quem? Para você, para o seu cliente, né? Tomar nota. Tem cliente que vai, inclusive, deixar claro, fala, me manda o WhatsApp, não me liga não. Tem cliente que vai falar, olha, não adianta me mandar mensagem, né? Se você realmente precisar falar comigo, me ligue. Né? O outro vai falar assim, não, sabe o que é? Eu não gosto de telefone, não, o negócio é olho no olho, né? E você, inclusive, vai poder fazer esse mapeamento, né? Também daquilo que para você faz sentido. Qual é o perfil do cliente que se encaixa na sua agenda, no seu modo de ser? Você pode, inclusive, fazer esta seleção para que você ganhe tempo e ofereça mais qualidade. Então, inclusive, algumas vezes, as parcerias servem para isso, né? Alguns estão focados em captação, outros em auxiliar, né, clientes a venderem os seus imóveis. E assim, gradativamente, você pode fazer um mapeamento de tudo aquilo que você, de fato, deseja fazer,
deseja ter, deseja ser. E ali você vai descobrindo as nuances e as alternativas, as estratégias para, ok, e se, não? Livre quadro mental aqui. E se justamente tudo aquilo que você não está preparado, não deseja, não quer, surgir diante de ti e isso parecer uma grande oportunidade? Será que isso pode acontecer? Então, algumas vezes sim. E a grande questão é, se você já tiver feito um exercício mental de planejamento do que fazer, né, para ter algum tipo de resultado interessante, o que evitar para não gerar um desgaste, né, algo desnecessário, você consegue se posicionar melhor, seja para conduzir esta ação, né, este atendimento, ou até mesmo para ter essa sagacidade. E falar, olha, realmente estou entendendo tudo que você deseja e eu vou buscar lhe ajudar, né? Aguarde só o momento que eu vou falar com um parceiro que ele realmente, né, é especialista nisso que você deseja. E aí você pode buscar firmar essas parcerias, essas ajudas, né? Onde um somando para o outro pode complementar aquilo que de repente não se tem, né? De habilidades, de competências, de atitudes, de gostos, de querências, mas ainda assim ajudando pessoas, né, clientes, a chegarem aos seus resultados, todos ganham com isso. Faz sentido o que eu falei, Anderson? Com certeza, fantástico. Agora, última questão, pensando numa imobiliária, então, uma empresa, o que eu vejo algumas vezes, e aí o motivo da minha pergunta é fazer uma ilustração aqui. Às vezes você pega um corretor de imóveis que é um excelente corretor de imóveis, né? Manda bem demais na atividade que ele faz. E aí pega ele e coloca ele como coordenador de equipe, como gerente de uma unidade, sei lá. E aí ele se demonstra um péssimo líder, né? Um exemplo. Claro que isso não é regra, estou falando só para ilustrar uma possibilidade, mas eu vejo isso acontecer algumas vezes, né? A ideia de gratificar, de dar uma gratificação, dar um prêmio, né? Dar um benefício para esse corretor que tanto tem bem desenvolvido o seu trabalho, então promove ele para coordenador, e enquanto coordenador ele não sabe fazer a atividade. Então é um equívoco, né, nesse sentido. Deveria preparar ele para ser coordenador primeiro. E aí, então, eu entro novamente nessa questão das nove perguntas que você apresentou. Quer dizer, eu poderia, então, parar, sentar, eu, enquanto gestor de uma imobiliária, né, uma pessoa que seja o dono da imobiliária, o diretor da imobiliária, não importa, mas ele fazer um mapeamento de cargos, ou de postos, ou de funções. Então, para aquela função, como a pessoa tem que ser, como a pessoa não pode ser, né? O que é que ela não pode ser, o que é que ela tem que ser. Quais os recursos ela precisa, o que ela tem que ter e o que ela não pode ter, né? E o que ela faz, o que ela tem que fazer e o que ela não pode fazer, né? Enfim, e obviamente o que, se for por uma questão de promoção, o que ela já faz e vai continuar fazendo, o que ela já tem de recursos vai continuar tendo, e o que ela já é e vai continuar sendo. E aí eu mapeio, então, isso, de modo que eu possa verificar que competências, recursos ou comportamentos têm que ser desenvolvidos nela, que competências, recursos ou comportamentos têm que ser eliminado dela, para ver se ela é elegível a essa promoção ou não. E se eu for buscar um profissional no mercado, apenas vendo o currículo é muito pouco, mas numa entrevista, eu verifico como ele é, né, o que ele tem de aptidões, o que ele faz, se ele vai saber fazer o que eu vou dizer para ele fazer, e assim eu conseguiria verificar se aquela pessoa encaixa naquela função, porque eu mapeei a função respondendo às 9 questões. Eu estou divagando, eu estou muito entusiasmado com o que você falou e estou viajando aqui, como se diz, né, no popular, viajando na maionese, ou realmente isso faz sentido, isso é possível? É plenamente possível, porque a grande questão é, quando falamos de 9 perguntas, estamos fazendo um cruzamento, né, entre a definição de controle, que é a capacidade de iniciar, manter e parar um movimento, uma atividade, enfim,
e, ao mesmo tempo, as 3 dimensões, né? Onde se avalia o indivíduo, né? O que ele faz, o que ele tem, e isso, de alguma forma, define, né, numa determinada cultura, o que ele é. Então, dessa maneira, as 9 perguntas é o cruzamento disso. Qualquer que seja a análise que vai se fazer, é plenamente possível. Vou até no paralelo do exemplo que você deu, né? Muitas vezes nós temos aquele grande vendedor, né? A pessoa do relacionamento, e ela é alçada a um cargo de gestão, e de repente ali ela patina, né? O contrário também existe. É mais comum, por exemplo, no ramo da engenharia ou até da informática, né? Onde você tem uma pessoa que ela é aquele operacional que está ali de alguma forma, né, na questão de gestão, de processos, o administrativo, né, ou fazer rotinas, e de repente quer se promover, né, esta pessoa para algo que vai lhe possibilitar ganhos maiores, e coloca ela num posto de atendimento, né? Por exemplo, a questão comercial, onde ela vai ter que tratar, né, lógico, de uma forma técnica sobre aquilo que uma empresa, né, que ela representa faz, mas aí vem o fazer, ter e ser. Ela é uma pessoa comunicativa, ela é desse relacionamento, e você fala, mas o que define ela ser, né? Ela tem as capacidades, ou seja, as competências, as habilidades da comunicação, da flexibilidade, de alguma empatia, né? O que ela faz nesse sentido? É uma pessoa introvertida, extrovertida, é uma pessoa que tem, né, uma série de atividades e conhecimentos, ou ela é uma pessoa extremamente focada e só conhece aquilo que ela faz na sua rotina? Então, fazer, ter e ser são lentes muito apropriadas para que você possa identificar o que ela é capaz de iniciar, né, em termos de ação, né, de fazer, para gerar um resultado que é o ter, para que isso a torne, né, aquela pessoa correta no lugar certo, o ser. Então, são possibilidades muito interessantes de se aplicar, por exemplo, as 9 perguntas, para se mapear competências, habilidades, e aí sim, identificar se o que você de fato está colocando na vida da pessoa é uma oportunidade ou é um baita de um risco, porque não tem vácuo. Algumas vezes fala, vou promover a pessoa. Tá bom, se eu vou promover a pessoa, alguém tem que fazer o que ela fazia. Então, alguém assumiu o lugar dela. Como é que eu desfaço tudo isso agora? Olha só, hein? Muita reflexão, mas dá para aplicar isso em tudo, então. Muito bacana. Eu estou pensando até em viagem aqui, né? O que eu vou fazer? Como é que eu tenho que me comportar lá? Como é que eu tenho que ser lá? Porque, obviamente, se eu for fazer um turismo, eu não vou ser, né, o mesmo Anderson que eu sou aqui agora com você, por exemplo, né? Aqui eu estou num papel de mediador, apresentador. Quando eu estou com a minha esposa, eu estou num papel de marido, então é um outro ser. Quando eu estou com meu filho, é um papel de pai, é outro ser, né? Eu faço outras coisas, tenho outros recursos. Nossa, dá para aplicar em tudo aqui. É uma reflexão bem interessante, pegar um dia, parar e ir rabiscando tudo isso para melhorar todos os aspectos da vida pessoal, familiar, profissional, né? Gostei muito, muito bacana. Então, Rodrigo, muito, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo aqui de forma voluntária, né, conosco, de forma graciosa. Então, em nome do presidente José Augusto Viana Neto, presidente do CRES, de toda a sua diretoria, eu quero estender a ti os nossos mais profundos agradecimentos por estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento que tanto pode ajudar aos corretores de imóveis. A você que nos acompanha, convido a estar sempre conectado aqui, buscando informações na TV Cresce. Nós temos literalmente milhares de vídeos, né, com conteúdos altamente relevantes sobre a atividade profissional de corretor de imóveis, entre outras coisas, sejam assuntos técnicos, comportamentais, dicas práticas, né, e conhecimentos dos mais variados possíveis que podem efetivamente ajudá-lo ou ajudá-la a ser um profissional mais competente, ético e tendo resultados mais atrativos
rumo àquilo que efetivamente você deseja na sua atuação no mercado imobiliário. Então, conte aqui com o apoio da TV Cresce. Rodrigo, considerações finais, então, para a gente encerrar essa apresentação de hoje com chave de ouro. Muito bom. Bom, recomendar às pessoas que sigam exatamente o que você propôs, né? Pega as 9 perguntas, aplique ao seu aspecto profissional, à sua vida, né, amorosa, até a sua questão social, a outros aspectos da sua vida que lhe possam ser importantes, né? Do espiritual a questões até de um hobby ou de qualquer outra atividade que faça parte da sua realidade. As 9 perguntas sendo aplicadas ao maior número, né, de papéis que você desempenha, vão inclusive lhe resgatar papéis que você teve no passado, sonhos que de repente precisam ser reavivados para que você possa exercer novos papéis no futuro e assim ser ainda mais realizado em tudo o que faz. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado aqui ao Cresce, ao nosso presidente, José Augusto Viana, pela oportunidade de somar, e que esse conhecimento seja compartilhado através das mídias sociais, do WhatsApp, enfim, e chegue ao maior número possível de pessoas para que todos juntos possamos estar unidos em fazermos aquilo que nos importa com mais sentido e assim gerarmos benefício para o maior número possível de pessoas. Muito obrigado. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado, obrigado à audiência. Tenham todos, então, um bom dia.